Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta. Discussão e votação únicas. Projeto de Decreto Legislativo número 119 de 2018. Revoga o Decreto número 92 de 25 de junho de 2018. Quórum 2/3, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo bem? É que para mim está dando um eco, parece que não é. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 47 de 2018. Dispõe sobre a criação de um casal de bonecos que caracteriza a imigração italiana de Vinhedo. Quórum maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de Lei Ordinária número 48 de 2018, institui no calendário oficial do município de Vinhedo a Festa da Uva e do Vinho de Vinhedo, a ser realizada anualmente no primeiro bimestre. Quórum maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de Lei Ordinária número 49 de 2018, institui no calendário oficial do município de Vinhedo a Viva Inovação, a ser realizada na primeira quinzena de agosto, bienalmente. O quórum é a maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Bom. Eu vou treinar hoje. Vou fazer o teste hoje. Vou observar. Projeto de Decreto Legislativo número 119 de 2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única o decreto legislativo no 119 de 2018. Algum vereador querendo discutir o projeto? Está aberto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Nunes. Discussão, aliás, né? Sim. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Esse projeto de decreto legislativo, na verdade, é um projeto simples que trata-se de honrarias apresentado pelos vereadores, que foram aprovados por essa casa. Eu até estava conversando com o vereador ao lado. Quando nós aprovamos o projeto de decreto legislativo, Florentino, imaginar assim que seja apresentado por Vossa Senhoria, ele passa a ser um projeto aprovado da casa. Ele já é um projeto de um todo. Com a retirada de um projeto legislativo, que passou pelas comissões, vereador, foi aprovado por essa casa, eu queria entender assim, qual a justificativa de nós agora revogar esse projeto para não dar a honraria a essa pessoa. Porque se foi lido, foi aprovado por todos, foi aprovado pela comissão, a pessoa tem o direito de receber as honrarias. Agora, não, se ela não vai estar no dia, vereador Paulinho, mas que mande um representante. Eu, sinceridade, eu não estou entendendo, gostaria de entender, respeito a posição do vereador, mas sem entender a forma que está, eu vou votar contrário. Porque foi aprovado, as honrarias estão marcadas, as pessoas estão sendo convidadas, agora nós vamos revogar um projeto que aprovamos, eu não consegui entender. Apenas essa colocação, senhor presidente, em respeito à posição de cada um, mas eu não estou conseguindo entender o porquê da retirada de uma honraria já aprovada por essa casa. Apenas isso. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Edson PC. Boa noite ao público presente. A única coisa que eu não entendo, né? A honraria quem está dando sou eu. Tá? Sou eu que estou dando a honraria. E
Eu não devo explicações aos vereadores aqui, principalmente ao Rubens Nunes, sobre essa questão, porque foi aprovado pelos vereadores, só que acontece, é um caso de família, tá? Foi conversado e acharam melhor retirar pela pessoa. Então, por isso que eu estou retirando. Tá? Acharam melhor retirar. Essa é a questão aqui, tá? É pessoal, envolve famílias. Então, a pessoa mandou eu retirar, é isso que eu estou fazendo, retirando. Então, eu gostaria de aprovação, porque é uma honraria que eu ia dar, mas por causa que aconteceu, né, entre a família, então por isso está retirando. Obrigado. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Marquinhos, primeiras mulheres. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Flávia, doutor Gleison, que hoje se despede da gente por aqui, última sessão, público presente, imprensa, internautas. Vereador Edson PC, eu vou lhe ser franca, em 4 mandatos como vereadora e acompanhando o Legislativo Municipal há muitos anos, é a primeira vez que, de fato, isso acontece. Talvez até por isso que a gente está querendo entender. Por quê? Porque quando nós vamos buscar homenagear uma pessoa, um cidadão vinhedense, ou, enfim, conferir-lhe alguma honraria, é porque existe algo de muito contundente que faz com que aquela pessoa seja merecedora de receber esse título honorífico. Vossa Excelência colocou agora que é uma situação que provavelmente houve no decorrer da tramitação do projeto, a honraria, o projeto de resolução entrou, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores desta casa. Então, só fazendo uma parte ali, que não é que o senhor não deve satisfação aos vereadores. Da mesma forma como nós respeitamos o seu pedido para concessão da honraria, teria sido de bom tom que Vossa Excelência tivesse chegado para os nobres colegas, antes mesmo da votação do projeto, e expusesse os fatos. Olha, houve aprovação do projeto da honraria, no decorrer de todo esse procedimento, ocorreu uma situação desastrosa, catastrófica, que, enfim, da mesma forma como o senhor justificou aqui, e eu vou precisar da aprovação unânime dos nobres pares para reprovar aquela honraria. Porque, da mesma forma como nós aprovamos, entendendo ser correto, nós colocamos um ponto de interrogação do porquê agora ter que revogar. Então, em respeito à decisão de Vossa Excelência, como bem disse o autor, não nos aprofundamos aí no contexto do problema, mas em respeito à decisão de Vossa Excelência e essa polêmica que gira entre Vossa Excelência e o ex-homenageado, eu vou acompanhar o pedido de Vossa Excelência e vou pela reprovação do projeto, ok? Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa, guarda, enfim, todos os amigos, muito boa noite. Senhor presidente, está em discussão agora um projeto que revoga um projeto de decreto legislativo que concede uma honraria a um cidadão dessa cidade. Esses projetos, essas honrarias previstas
no nosso regimento interno, a concessão, que é uma prerrogativa, inclusive exclusiva da Câmara de Vereadores, ela existe para que em diversas áreas pessoas que conseguiram destaque possam ser honradas, como o nome já diz, né? Possam ser homenageadas com uma honraria. É uma honra receber. E por isso é algo que deve sempre ser tratado com muito cuidado, né? Porque não é algo simples, é algo muito sério, né? Então, antes de conceder, o que normalmente se faz? Verifica se aquele título é condizente com a pessoa, com a vida da pessoa, com a atuação naquela determinada área, conversa-se com essa pessoa, explica-se, vê se ela quer receber, se ela pode receber, e aí, depois disso tudo, é feito o projeto, apresentado o projeto, tanto que essa casa tem uma comissão de análise de honrarias, e essa comissão, ela muito raramente contesta qualquer concessão, porque ela leva em conta que todo esse processo de verificação, de análise, de conversa, foi feito antes de apresentar essa, volto a dizer, honraria, ou seja, é uma honra para a pessoa receber aquela homenagem. E aí é apresentado, a pessoa vai no dia, faz uma cerimônia, entrega, se ela não puder ir, ela pode enviar um representante para receber essa honraria, ou até posteriormente pode ser entregue. E essa honraria, ela não é dada por um vereador, o vereador ele faz uma indicação, né? Passa-se por uma comissão, quem concede a honraria é a Câmara, por isso que é votado por todos os vereadores. Se não, era simples, o vereador ele próprio faria, né, a indicação à honraria não passaria pela votação, né? Passa pela votação e, se aprovado, é concedido. Logo, é algo que todos os vereadores são responsáveis, é da Câmara, passa a ser da Câmara, da Casa Legislativa, essa honraria. E assim como eu entendo que você conceder para a pessoa que vai receber uma honra, e você retirar isso que é feito, que é tornado público, como que fica? Eu não vou entrar no mérito, porque se eu tivesse no projeto toda uma, como disse a vereadora Ana Genesini, toda ali uma explicação, que fosse um fato extraordinário, olha, aconteceu isso, né, que realmente justificasse a retirada, eu entenderia, mas não tem no projeto. E daí eu vejo como que fica a situação dessa pessoa. Foi tornado público que ela iria receber essa honraria. Né, como que fica a pessoa, os familiares, eu não sei, não tenho essa informação. Logo, eu não acho justo, da minha parte, algo que a Câmara concedeu, agora a Câmara retirar. Senhor presidente, era o que eu tinha para dizer. Obrigado. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Edu Jaume. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. É fato que a Câmara aprovou essa outorga do decreto legislativo a uma pessoa, a pedido do vereador Edson PC. Mas é muito claro também que o pedido dele é dele, não é meu, não é seu, não é do outro, e de ninguém. A retirada do decreto. Se é de foro íntimo, se é de foro pessoal, qual a discussão? Alguém aqui deu o título para o cidadão que ele escolheu? Foi explicado que é de foro íntimo e particular. Eu não sei para que tanta celeuma nesse sentido. Amanhã, se acontecer alguma coisa com alguém, você faz o projeto e você não pode retirar por algum motivo de foro íntimo. Então eu voto a favor para retirada. E o nobre vereador, se amanhã acontecer alguma coisa, é o autor e assuma as consequências. Tá bravo, hein? Doeu. Mais algum vereador? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Discussão é aqui na tribuna, Paulinho. Uma boa noite a todos os presentes. Bom, eu respeito a opinião de cada vereador que aqui trouxe a sua fala, mas eu gostaria de ressaltar a minha visão sobre
as honrarias? As honrarias são o reconhecimento do poder legislativo para com aqueles que se destacam na nossa comunidade, na nossa sociedade. Essa honraria, ela é do poder legislativo. Ponto. É o meu ponto de vista. E acho, salvo engano, no regimento interno, assim coloca. E as pessoas que são homenageadas são indicadas pelos vereadores. Eu mesmo, sabem, já até apresentei um projeto que eu acho que tem honraria demais, não quantidade de honrarias, mas se dá, de certa forma, não que ninguém mereça, e talvez tenhamos pessoas suficientes, que a nossa comunidade é muito boa, e todos mereçam aí, os que receberam ou estão para receber, com certeza, por algum motivo assim, são indicados para receber. A honraria, ela é dada pela Casa, pelo Poder Legislativo. E quando indicado pelo vereador, como bem disse o Marcos, o Rubens, até os outros demais vereadores, a vereadora Ana, o Edu também, é trazido pelo vereador porque ele buscou informações que condizem para que o colocam na condição de poder receber aquela honraria. Perfeitamente. Fato é também que o vereador Edson, me permita, veio aqui e explicou, mas não é o que está no projeto. No projeto está dizendo, que talvez seria bom esclarecer isso, foi bom que ele veio esclarecer, que a pessoa não vai receber, vereador Rubens, acho que é isso, né? Porque não vai poder ir no dia. Então, gente, a gente tem que ser muito claro entre nós aqui. Foi isso que está no projeto, parece. Então, eu também, como o Edu colocou, respeito que talvez a indicação dele, mas entre nós tudo tem, porque a honraria é da casa, não é do vereador. O Poder Legislativo tem uma responsabilidade muito grande quando ela homenageia alguém, inclusive, quando ela reconhece, porque é a comunidade reconhecendo. E também se quer retirar, como disse a vereadora Ana, a primeira vez que isso acontece, é uma novidade, e amanhã pode acontecer com qualquer um, é fato, mas as coisas têm que ser conversadas, têm que ser esclarecidas. Então, eu penso aí com muita cautela, não tenho ainda meu voto, estou ouvindo todos aqui, não sei se vai ter mais pessoas falando aí, talvez fosse até o caso de conversarmos, mas eu acho que entre nós, vereadores, todos nós devemos um para com o outro aqui, mais do que entre nós para a comunidade, às vezes, sim, justificativas, temos que nos conversarmos, porque da forma que está, tem um monte de pessoas que foram homenageadas no passado, Sandro, que não compareceram na sessão. Então eu não vejo problema nenhum em homenagear essa pessoa por não comparecer lá. Agora, se tem uma coisa de foro íntimo, como está dizendo o vereador, nós temos que aprender com isso, e não faço uma crítica aqui, mas entre nós, para que quando formos novamente homenagear alguém, façamos pensando em comunidade, em poder legislativo. A coisa não é para cada vereador aqui. Eu não vou homenagear uma pessoa minha, porque eu conheço a pessoa. Só faço aqui a título de elucidação para a gente poder pensar para o futuro, né? Hoje está acontecendo uma situação diferenciada, o vereador veio, eu ia votar contrário, porque por ele não estar presente, como está no projeto, eu falei, mas qual o problema? Deixa ele receber, ou se ele não for lá, ele recebe depois. O vereador Rodrigo já teve pessoas que não foram, me permita, não me recordo o nome, eu já tive acho que pessoas que não foram receber no dia, mas por culpa de compromissos que a pessoa teve deputados diversos que receberam honrarias e não vieram, teve alguns que não vieram e mandaram representantes. Então, o fato de não poder vir, para mim não é justificativa, e eu até falaria para o vereador que indicou, mantenha, qual o problema dele? Mas agora o senhor veio aqui e deu uma outra explicação. A gente, às vezes, se tivesse procurado antes, como a Ana disse, inclusive conversado conosco, talvez não teríamos esse debate aqui. Mas, para mim, a retirada era por conta, pura e simplesmente, de que ele não poderia estar presente. É o que está falando no projeto. Agora está dizendo que é uma questão particular. Não posso envolver as coisas particulares com as coisas do Poder Legislativo. Para mim, a honraria pertence é dada pelo Poder Legislativo, indicada pelo vereador. Enfim, pensemos sobre isso nas próximas homenagens que fizermos ao cidadão, aquele que merece, e pensando em homenageá-los pelo aquilo que fez ou pelo aquilo que representa para a nossa comunidade. É o que eu tinha a ressaltar e fica aí meus dizeres. Boa noite a todos. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra. Com a palavra o vereador Geraldinho Canguçu. Boa noite a todos. É um projeto, um tema muito simples, mas venho mais assim justificar o meu voto aqui. Vou votar favorável, que é o pedido do vereador Edson PC, mas acompanho
também aqui a fala da vereadora Ana, que eu acho que tem que ter uma justificativa, dar conversar com os vereadores. É porque talvez eu poderia votar contra se eu não soubesse qual era a justificativa. Agora eu sei a justificativa. Então, são coisas simples, nós estamos aqui, pode nos chamar, conversar, explicar o motivo, eu acho que não tem nenhum problema. Então é só essa questão mesmo de conversar, a gente está muito próximo do outro e está conversando, né, entre os pares aqui, para não haver, como o Paulinho colocou, essa discussão aqui no plenário, que foi desnecessária, se tivesse sido antes, comentada antes. Só isso, obrigado. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Eu também quero colocar minhas considerações. Acho que só complementando um pouquinho o que cada vereador disse, é muito importante. Nós tivemos também um debate grande na legislatura passada com o vereador Hamilton Porte, a esse respeito, né, que ele foi, acho, talvez o único vereador, talvez da história ou não, mas que votou contra uma honraria, né? Então também foi um debate grande aqui na legislatura passada. Mas eu estou vendo aqui pelo ponto de vista como presidente. E o presidente, antes de, né, às vezes não vota, né, só em determinadas situações, mas sim, esse é o voto. Mas a confecção já está acontecendo, né? Então, como que administrativamente, o pessoal da imprensa vai retirar o nome dele de todos os convites? Nossa, não tem jeito. Como administrativamente vão tirar de todas as impressões que já foram rodadas? Como administrativamente, estou falando aqui administrativamente, o pessoal da imprensa sabe muito bem muito mais do que eu, né? Porque eles que acabam organizando todo esse projeto, né, de honrarias, passou pela comissão, tem uma comissão instituída pela própria casa a esse respeito, né? Então, administrativamente, os órgãos, né, e a presidência fica numa situação muito difícil, porque tem toda uma estrutura por trás, né? Toda uma estrutura financeira. Como que eu vou justificar se amanhã ou depois apontar o Tribunal de Contas? Eu tenho que justificar. Eu vou ter que justificar. Então, eu acho que eu quis ponderar para o lado administrativo, né, pensando mais na casa como um todo, né, na Câmara Municipal como um todo, nesse problema que acabou de ocorrer. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Pensando nessas considerações que Vossa Excelência fez aqui, eu não sei se regimentalmente seria possível retirar por esta noite a votação desse projeto de decreto legislativo para que houvesse uma decisão consensual, entendendo que o projeto ele não seria mais de autoria, digamos, do vereador Edson PC, por conta dos problemas pessoais com o homenageado, e dado a todo o processo da sessão solene já preparada e tudo mais, o próprio legislativo assumiria essa responsabilidade de entregar a honraria para o homenageado. Eu não sei se existe essa possibilidade ou não, é uma situação de fato embaraçosa, delicada, e eu acho que nós teríamos que conversar um pouco, porque envolve, de fato, uma série de fatores aí. Obrigada pela questão de ordem. Como já iniciou a discussão, não tem como mais fazer regimentalmente. Mas eu vou suspender a sessão por 7 minutos para conversarmos todos os vereadores em conjunto. Suspenda a sessão por 7 minutos. Tudo bem. Cabalista. Mas deu uma joelhada.
Solicita ao segundo secretário que proceda à verificação, a nova verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador do PC. Vereador do Gelmin. Presente. Vereador Flávio Bittar. Presente. Vereador Geraldinho Canguçu. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, todos os vereadores presentes. Havendo norma legal sobre a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a 70ª sessão ordinária da 17ª legislatura. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única o projeto de decreto legislativo no 119 de 2018. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Já foi discutido. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada de vereadores e vereadoras para votação nominal. Questão de ordem, senhor presidente. Constar a presença do vereador Paulinho Palmeira. Constado. Rui Macaxeira também. Já. Vai. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum em contrário. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto? Só um minutinho. Portanto, declaro o decreto legislativo aprovado por esta Casa. Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Até para esclarecer, porque eu fui um dos primeiros a pedir o esclarecimento do vereador, e dizer que foi importante essa reunião no fundo, onde o vereador expôs a realidade da retirada desse projeto. Então, por esse motivo, eu retirei. Então, quando a gente faço alguns questionamentos, não é questão de contrariar o projeto do vereador. O que precisa entender, às vezes, aqui nessa casa, é que é para questão de esclarecimento. Porque quando você aprova, você tem os aplausos. Quando você questiona, muitas vezes é tratado com grosseria. Então é importante que a gente respeite a posição de cada um. Era apenas solicitando um esclarecimento. E foi simples. Projeto de decreto legislativo no 47 de 2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 47 de 2018. Algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Sandro Rebeca. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente. Explicar o projeto 47. O objetivo dele
ele dispõe sobre a criação de um casal de bonecos que caracteriza a imigração italiana em Vinhedo. Então, só contar um pouquinho como que surgiu essa solicitação, não é? A ideia surgiu principalmente, e aqui eu faço menção, principalmente a Márcia Filigói e a Cida Perseghetti, que representam a Associação dos Artesãos de Vinhedo, depois também a Associação Italiana, junto com o Juliano Gasparini, e também o professor Zequim. Eles me procuraram, ano passado, buscando trazer para a cidade de Vinhedo um símbolo que caracterizasse a cidade na festa da uva, não é? Então, qual a justificativa do projeto? Fica instituído o casal de bonecos que caracteriza a imigração italiana a Vinhedo, cujos personagens se tornam oficialmente ícones representativos do município, e um carro-chefe do artesanato de Vinhedo. Qual que é o objetivo principal de ter um símbolo na cidade? Criar um típico casal cujos personagens se tornem ícones da cidade. Assim, o artesanato vinhedense, com a finalidade de personificar a origem dos imigrantes italianos ao Brasil, principalmente em Vinhedo, deram origem à produção de uvas e vinhos. Então, esse projeto ele não é excludente. Em nenhum momento a nossa intenção é não acolher as outras nacionalidades também, mas é criar na cidade de Vinhedo, a gente valorizar a cultura. Então, quando alguém vier para a cidade e buscar levar uma lembrança, o artesanato vai poder mostrar. Coloca as fotos, por favor. Então, principalmente a Associação dos Artesãos, eles fizeram os 2 bonecos, e esses 2 bonecos, eles têm a intenção de criar uma imagem para a cidade, não é? Elas foram tão dedicadas, só uma curiosidade, eles colocaram todas as características. Então, qual que é a ideia das cores? Lembrar um pouquinho a Itália. A altura, em torno de 45 centímetros o boneco, 40 centímetros a boneca. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos procuram e eles querem levar, além do vinho na cidade, um símbolo para dar de presente, para poder fazer com que o artesanato da cidade, ele crie uma identidade, e essa identidade ele passa a ser motivado por um boneco. O que mais que eles mostram ali? Ele coloca a face com bigode no menino, face rosada na menina, os olhos claros e azulados, o tecido de algodão, uma boina xadrez para o boneco, um lenço na boneca, um traje de passeio, a indumentária, calça preta e camisa branca. Então, o que eu me senti muito envolvido? Quando o objetivo maior foi trazido à questão, quando elas nos procuraram. A ideia é a gente resgatar a história da cidade. Cada vez que a gente tiver a oportunidade de mostrar para a cidade, mostrar para aqueles que nós acolhemos, e aqueles que passam pela cidade, que Vinhedo tem uma história. Não é? A imigração italiana, ela faz parte do símbolo da cidade. Não é só pesquisar um pouquinho, e aí, quando a gente busca a informação, quantos casais trouxeram para a cidade ali os pequenos pés de parreira? Então, por isso, a questão da uva. Então, eu, com toda a humildade, eu solicito a participação, né, o apoio de todos os vereadores e vereadoras dessa casa, para que a gente crie esse símbolo, e ele não traz ônus nenhum para a prefeitura. Elas, com tanta maestria, é a palavra certa, elas me procuraram e disseram o seguinte: olha, a gente não quer exclusividade. Essa exclusividade não é nossa. Então, aqui eu, de novo, dou os parabéns, principalmente para a Cida e para a Márcia, que encabeçaram esse projeto para que a cidade de Vinhedo resgate as culturas. Então, por enquanto é isso. De novo, reforço, solicito o apoio de todos os vereadores e as vereadoras dessa casa. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Ginesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edulgelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 47 de 2018.
Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 47 de 2018, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Para justificar a sua palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Rapidamente, senhor presidente. Votei, até o Sandro, autor do projeto, bem ressaltou aí o nome de importantes cidadãos da nossa cidade e também de um grupo, né, preocupado, inclusive, com o turismo, vem aí trazer a campo a ideia da representatividade da colônia italiana. Então, o Sandro ressaltou muito bem, os artesãos são muito mais do que queridos da nossa cidade, é uma categoria, assim podemos dizer, para não falar cidadãos que trazem somente coisas boas para a nossa cidade, tanto na área da cultura como na área do turismo. Então, de fato, alguns podem vir e pensar, poxa, mas e esse e aquilo, e o outro? Não, gente, a origem nossa é italiana, sem demérito de qualquer outra nacionalidade, e é fato que o trabalho que vocês fazem engrandece a nossa cidade. Então, eu acho que a ideia é fantástica, você bem disse também das outras pessoas envolvidas, como, por exemplo, o Zequim também, e é grata a satisfação de poder estar votando esse... E agora é o fato de a gente fazer um trabalho, no sentido de divulgar isso na cidade. Nós sabemos que a questão da festa da uva, a nossa maior representatividade, Ana, é a uva em si, sem demérito de qualquer outro, mas a ideia de trazer o boneco representando a colônia que iniciou tudo na nossa cidade é fantástica e homenagear, lembrar dos antepassados é de extrema importância para todos nós. Então, parabéns pelo trabalho de todos vocês e me sinto honrado de poder estar votando nesse momento. Mais algum vereador querendo justificar o voto? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Edson PC. Primeiramente, assim, eu conheço o projeto, né? Já ajudou muito, principalmente o Natal Solidário da Capela com esses bonequinhos, já fez muita alegria das crianças e fico feliz, né, de ver que as coisas estão andando e agora é lei, né, Sandro? Então, parabéns ao Sandro e parabéns a vocês pela luta, tá? E tamo junto, isso aí. Projeto de lei número 48 de 2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 48 de 2018. Algum vereador querendo discuti-lo? Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Sandro Rebeca. Novamente, boa noite. Então, vou aproveitar um pouquinho esse tempo para trazer o conhecimento das pessoas que talvez não conheçam qual é o trâmite, né, de um projeto de lei. Então, especificamente, o projeto de lei 48, ele institui no calendário oficial a festa da uva e do vinho de vinhedo, a ser realizada anualmente no primeiro bimestre. Qual que é a intenção da gente colocar no calendário? Eu fui fazer uma pesquisa e acabei descobrindo que a gente não tinha oficialmente uma data para lembrar da festa da uva e do vinho. Então, qual que é a justificativa do projeto? A festa da uva é uma celebração comunitária tradicional, que surgiu na paróquia de Santana, no então distrito de Rocinha, nos meados da década de 40. A festa da uva, desde o princípio, sempre envolveu a população como um todo, não se restringindo apenas à comunidade católica, pois, historicamente, ela esteve baseada sobre 3 pilares fundamentais, que eu acredito que a gente pode resgatar a festa da uva, e fica aqui a sugestão, não é? A comissão nova foi montada. Olha que interessante, os 3 pilares, lá na década de 40, que iniciaram a ideia da festa da uva. Primeiro pilar: trazer lazer e divertimento aos moradores e aos visitantes que vinham de outras cidades. O segundo pilar: valorização dos produtores e comerciantes locais, que podiam expor e vender os seus produtos, gerando renda às famílias. O terceiro pilar: angariação de fundos e de donativos para financiar obras de cunho social. Sobretudo, a festa da uva é uma manifestação cultural que valoriza a história original do município de Vinhedo. Teve na agricultura e na chegada dos imigrantes europeus, principalmente os italianos, a sua principal fonte de geração de riqueza, tendo proporcionado o seu desenvolvimento político, econômico e social, de tal forma que a cidade ficasse conhecida pela excelência na qualidade de vida que oferece aos moradores. Tradicionalmente, a festa da uva ocorre anualmente entre os meses de janeiro e fevereiro, época que coincide com a colheita da uva, fruta que é o símbolo
e principal atrativo da celebração. Desta forma, a festa da uva de vinhedo consiste de alguns elementos básicos, que historicamente sempre estiveram presentes: exposição de frutas, premiação das frutas, leilão, eleição e desfile da rainha da festa da uva, barracas de comidas típicas, jogos de diversão e etc. Então, quero aqui fazer uma menção especial, que quando a gente foi resgatar e trazer esse projeto para a gente, de novo, resgatar a história da cidade, faço questão de lembrar de um parágrafo aqui, abre aspas. Com a chegada de Favorino Carlos Marrone como novo pároco e após a elevação do então distrito de Rocinha para o município de Vinhedo, a festa da uva passou a ganhar significativa importância, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento cultural, social e econômico do município, atraindo inclusive proeminentes autoridades políticas que frequentemente marcavam presença. Faço aqui um destaque. O presidente Juscelino Kubitschek esteve presente na festa da uva, governador Jânio Quadros, governador Ademar de Barros e outros políticos da história da cidade. Então, de novo aqui, humildemente, eu peço a participação dos vereadores e das vereadoras para que a gente ajude, junto com, parecido com o projeto 47, né, a ideia do 48 é trazer de novo o resgate da história da cidade, que a gente parta sempre daquilo que é o básico, não é? Aquilo que traz o objetivo para a cidade, para que a gente traga cultura, que a gente traga e propicie cada vez mais a participação de visitantes na cidade, porque a partir dessa manifestação a gente pode trazer uma renda para a cidade. Então, de novo, eu faço questão de pedir humildemente o voto de todos os vereadores, porque o artigo 1º diz o seguinte: instituída a festa da uva e do vinho, que passa a integrar o calendário oficial. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de publicação, e eu fiz questão de pesquisar, aprendendo com os vereadores dessa casa, ela não traz ônus para o Executivo. Então, que é o mais importante, a gente não quer onerar o Executivo, mas sim resgatar a história da cidade. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicita ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário, em primeira discussão, o projeto de lei número 48 de 2018. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 48 de 2018, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Projeto de lei número 49 de 2018, de acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 49 de 2018. Algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, senhor A presidente. palavra ao vereador Sandro Rebeca. Novamente, boa noite. O projeto de lei 49, bem objetivamente, ele tem a seguinte intenção: colocar no calendário do nosso município a Viva Inovação, a ser realizada na primeira quinzena de agosto, bienalmente. Por que bienalmente? O Viva, como o próprio o cacófago do nome aí está dizendo, né? O Vi de Vinhedo, o Vá de Valinhos. Então aqui faço questão de agradecer a presença da Maria Paula, né, representante do SEBRAE, que insistentemente trabalhou para que esse projeto acontecesse. O que é o Viva Inovação? É um evento direcionado aos players dos ecossistemas. O que seriam os players dos ecossistemas? São os empreendedores, não é? Independente da idade, mas o empreendedorismo ele passa a ser, no meu modo de entender, uma grande alternativa para a gente aumentar a arrecadação da cidade. Qual que é a ideia principal? Colocar junto as startups, que são empresas que têm uma microideia e sem ter um fundo muito grande, consegue trazer o seu investimento. Desenvolvedores, mentores, investidores, estudantes interessados em inovação. Em discussão, o cenário do empreendedorismo e inovação nas cidades, as conquistas, as lições já aprendidas e os próximos passos nos quais pode haver espaço para colaboração. O Viva Inovação é uma cocriação
né? Então, fiz questão de colocar aqui as instituições que estão participando do Viva, que é o CEPROVI, que é o Centro de Educação Profissional, a EVI, que é a Associação Empresarial de Vinhedo, a ACIV, Associação Comercial e Industrial, a EVAL, Associação de Empresários de Valinhos, a Prefeitura Municipal de Vinhedo, o SEBRAE Regional Campinas e a Viva Startups, que se uniram para ampliar as conexões para networking, que é uma rede de negociação e uma rede de informação, buscando o apoio da Encamp, que é uma incubadora de empresas com base tecnológica aqui na Unicamp, em Campinas. Então, eu acredito que a gente pode colocar no nosso planejamento, e aqui a sugestão para o Executivo, mais do que urgente, a gente utilizar a capacidade que a gente tem na região de Campinas. Se a gente pegar as grandes instituições aí, como a própria Unicamp, a PUC, né, toda a central de raciocínio aqui em Itatiba, a São Francisco, se a gente der um pulinho ali em Sorocaba, a gente tem grandes multinacionais que se instalaram nessa região por uma grande situação logística, mas também por uma grande inovação. E o que a gente tem que estar preparado? A gente tem que preparar os nossos munícipes para que eles possam ficar com os melhores empregos, seja no empreendedorismo, seja dentro de uma dessas empresas. E para terminar minha justificativa aqui, solicitar o apoio de vocês, quero ler esse último pedaço aqui, ó. O Viva Inovação, em sua primeira edição, foi dividido em 2 painéis. O primeiro painel, como começar uma startup, colocando em cena as experiências e lições aprendidas de algumas startups, que é a City Shatops, a Ecotrace, a Go Markets e a Swiss Life Science, além da Like Life e do Fab Lab CEPROVI. E olha que interessante, não é? A gente, como já está acostumado com muitas palavras do inglês, como mouse e etc., que foram aportuguesadas, a questão da startup vai ser o novo mouse, aí, entre aspas, da nossa vida. Porque a gente vai ouvir cada vez mais essa palavra de startup. Qual que é o grande passo para isso? Utilizar mediadores como a Maria Paula, que é do SEBRAE Regional Campinas, moradora aqui da cidade, que trouxe também o segundo painel. Inovar é preciso. Como crescer seu negócio através da inovação? E aí tinha a participação do Ciro Del, que é das empresas da GV Logística, da Raymond, da Iscar, da Karcher. Ou seja, a gente pegar esse povo pensante, que são as indústrias da cidade, junto com os empreendedores que estão chegando, e a gente facilitar, através do Poder Executivo, lembrar cada vez mais como é importante a gente trazer empresas de inovação para a cidade. Então, peço encarecidamente o voto de todos vocês, para que a gente coloque Vinhedo no rumo da tecnologia. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Não vota para o vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 49 de 2018. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 49 de 2018, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Pela ordem, senhor presidente, para justificar. A palavra ao vereador Paulinho Palmeira. Rapidamente, justificando meu voto, vereador. Cumprimento o vereador Sandro também pela propositura. Gostaria de ressaltar, o SEBRAE na cidade de Vinhedo tem sido um grande parceiro, não só porque a Maria Paula é nossa cidadã aqui também no município, né? Mas são diversas ações do SEBRAE, né, Maria Paula, já trazendo aí muitos trabalhos visando aí a inovação, visando a orientações e tudo mais na nossa cidade. Não diferente, o Sandro também ressaltou o nome de importantes empresas e parceiras desse município que muito ajudam a nossa comunidade, né? Não só com o trabalho, mas com... E aí demonstra uma preocupação enorme com relação, né, à preparação do cidadão para que tenhamos profissionais aqui, né, e não ter que trazer de fora. Então isso é fantástico, né? Vejo uma colega, Simone, aí também, que está envolvida no projeto, eu não sabia, e vendo
conversando com ela falou que estava também diretamente ligada ao projeto, fico feliz. Então, nós só temos que agradecer de fato, né? O SEBRAE é um grande parceiro e a todos os envolvidos. Parabéns pelo projeto e por isso votei favoravelmente. Mais algum vereador? Rapidamente justificar, senhor A presidente. palavra, vereador Sandro Rebeca. E a justificativa é bem objetiva. Na verdade, o agradecimento é em conjunto, porque o projeto, eu trouxe a ideia do SEBRAE, que é de vocês, mas esse projeto ele foi escrito por todos os vereadores, né? Então eu fiz questão de compartilhar, porque não é uma vitória particular, não é? A gente precisa buscar a inovação para a cidade. Então, na verdade, agradeço a todos, porque é em conjunto que assinamos esse projeto. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, e não havendo inscritos na tribuna do representante da população,